I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre essas maravilhosas orquídeas, que são as orquídeas Denfal, gente. Olha como as minhas estão lindas, muita floração por aqui. Então hoje eu vou compartilhar com vocês várias dicas sobre o meu cultivo. Vou mostrar o local que eu cultivo elas, quais são os vasos que eu uso, substrato, adubação, rega, eu vou falar de tudo para vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos, deixa o seu like e bora lá para mais um vídeo. Então vamos começar a falar dessas orquídeas maravilhosas que são as Denfals. Gente, eu tenho bastante delas na minha coleção, porque eu amo de paixão essa orquídea. Ela é uma orquídea muito florífera, como vocês estão vendo, ó. Ela dá, né, as flores nessas hastes longas. Olha só como são as hastes dela, ó. As hastes saem lá, né, do meinho ali do pseudobulbo e forma essa haste longa com bastante flores. Ela é uma orquídea muito fácil de ser encontrada. As minhas, a maioria, eu comprei em supermercado mesmo, bem baratinho. As flores duram muito. As minhas aqui chegam a durar bem mais de um mês. Lógico que elas ficam aqui protegidas da chuva, né? Quando eu molho só o substrato, não fico molhando as flores. Então, elas duram bastante. Depois que as flores caem e a haste seca, gente, aí eu podo a haste, porque a Denfal, ela não floresce duas vezes na mesma haste. Ela floresce mais de uma vez no mesmo bulbo, em bulbos velhos. Por isso que é importante você jamais cortar bulbo velho da sua Denfal, não só porque ela floresce no bulbo velho, mas também porque o bulbo antigo fornece nutrientes para os bulbos mais novos. Então, jamais corte bulbo velho aí da sua Denfal. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Tá vendo, gente, que aqui, ó, tem uma hastezinha seca? Isso aqui já foi floração que veio nesse bulbo. E agora, ó, veio mais duas hastes de flor no mesmo bulbo. Então, jamais corte bulbos antigos da sua Denfal, porque você pode ter mais florações naquele mesmo bulbo. Essa orquídea, ela é originária lá da Ásia. Atualmente, um dos maiores centros produtores dela é lá na Tailândia. Então, gente, vamos pensar aqui no clima que essa orquídea gosta, né? Tailândia, clima muito quente e úmido, é o que essa orquídea gosta. Ela ama um calor, não suporta muito bem o frio. Eu moro no interior do Paraná e aqui no inverno, algumas das minhas Denfals eu preciso proteger, eu trago para dentro de casa, porque se eu não proteger elas, elas caem todas as folhas. Não é todas as Denfals minhas que acontecem isso, mas algumas são mais sensíveis ao frio, e aí eu tô precisando proteger elas aí na época do inverno, trago elas para dentro de casa, protejo elas, espero passar aqueles dias mais frios, aí volto elas lá pro orquidário de novo, porque elas não suportam o frio, gente, aquele frio assim de geada vai queimar, elas vão sofrer. Pode ser que ela não morra, sabe? Mas ela vai ficar bem feia, vai perder as folhas, vai atrasar a floração. Então, é importante aí você proteger ela do frio. Se você mora em uma região que o clima é bem quente, gente, vai ser muito mais fácil para você cultivar essa planta. Você vai ter muito sucesso com o cultivo dela, porque ela vai amar. Se tiver bastante umidade ainda, muito melhor. Existem Denfals de vários portes, gente, de vários tamanhos de floração, a variedade é imensa. Você pode escolher aí de acordo com o seu gosto, com o seu espaço. Inclusive aqui nessas minhas, né, tem plantas de vários tamanhos, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma mini, ó. Ela é bem pequenininha, tanto o porte da planta, né, planta pequena, quanto o tamanho das flores também é pequeno. Aí eu já tenho, por exemplo, essa aqui, ó, que a floração é um pouco maior, porte da planta também um pouco maior. E eu vou ter essa daqui, ó,
que é a Denfal Sonia Diamond. Olha como é lindo esse Denfal, gente. Olha que perfeição. Esse aqui já dá uns bulbos maiores, eu vou dar a volta ali para mostrar para vocês. Olha, gente, como os bulbos dele crescem bem mais, ó, são bem maiores. E ele pode crescer até bem mais que isso, tá? É que essa planta é uma planta nova, então os bulbos ficam bem grandes mesmo. E a flor também, né? A flor é bem maior comparada com aquela pequenininha que tá ali na frente. Olha o tamanho da flor, ó. É lindo esse Denfal. Vou aproveitar esse vídeo para esclarecer um mito que existe sobre essa orquídea. Muita gente pensa que essa orquídea é um híbrido entre Dendrobium e Phalaenopsis. Inclusive, no início, quando eu comecei a cultivar as minhas orquídeas, eu também pensava isso, gente, mas não é, tá? A Denfal é um híbrido de Dendrobium, gente. Ela é lá da família dos Dendrobiums, sabe? Aquela orquídea olho de boneca, bem comum. Então, ele é da família dos Dendrobiums, ele não tem nada a ver com a Phalaenopsis. Isso surgiu porque quando encontraram essa orquídea lá na natureza e foram descrever ela, chamaram ela de orquídea Phalaenopsis, por causa da similaridade das flores, gente. Vocês podem ver que as flores realmente se parecem com a da Phalaenopsis, mas são orquídeas de famílias completamente diferentes. Não seria possível fazer um híbrido entre elas duas. É como se você pegasse aí, por exemplo, uma mamão e uma banana e quisesse fazer um cruzamento entre essas duas frutas. Por mais que o mamão e a banana sejam da família aí das frutíferas, não seria possível fazer um híbrido entre as duas, entenderam? Porque elas são de espécies completamente diferentes. A mesma coisa acontece com a orquídea Dendrobium e a Phalaenopsis. Até deixei essa Phalaenopsis branca aqui, gente, para mostrar para vocês como realmente tem similaridade, né, nas flores. Principalmente essas flores que são mais redondinhas, olha como se parecem mesmo, ó. A Phalaenopsis, essa outra aqui, ó, a flor também bem redondinha. Essa aqui também, uma flor bem redondinha, então se parecem mesmo com a Phalaenopsis. Por isso que surgiu esse mito aí, mas não é verdade, tá, gente? E aí uma das minhas Dendrobium olho de boneca ali, das Dendrobium nobile, para mostrar para vocês a similaridade do vegetal. Olha como é bem parecido. Essa daqui é a Dendrobium nobile, ó. Bulbos longos, retos, com folhas aí de um lado e do outro, assim como o Denfal também. Por quê? Porque ele é da família dos Dendrobiums, gente, por isso essa similaridade. Mas o Dendrobium nobile, ele vai sair flores ao longo do bulbo todo, né? Ele vai sair flores aqui, ó. Tá vendo essas geminhas aqui, essa parte mais gordinha aqui, ó? Geralmente é aqui que sai uma hastezinha bem curtinha com algumas flores. Ele enche o bulbo todo de flores. E já o Denfal, ele vai sair a haste aqui do meio do bulbo e vai ser alta, assim, comprida, com bastante flores. Eu já falei aí sobre o clima para vocês, né? E agora, gente, eu vou falar sobre os vasos. Eu cultivo as minhas aqui em vaso de barro e em vaso de plástico e também tem algumas plantadas direto na árvore, que depois eu vou ir lá no orquidário mostrar para vocês. Ela vai muito bem nesses 3 tipos de cultivo, pelo menos aqui comigo. O vaso de barro é muito bom, eu usava ele lá no início, quando eu comecei a cultivar as Denfals, mas depois passei para o vaso plástico, porque o vaso plástico é mais barato, mais fácil de encontrar. Então, foi só por isso mesmo, gente, que eu passei para o vaso de plástico. Mas o vaso de barro é maravilhoso, elas amam. Quando você for plantar a sua Denfal ou qualquer outra orquídea, sempre plantar a sua planta com um vaso proporcional ao tamanho da planta. Principalmente o Denfal, gente, não vai colocar ele em um vaso muito grande se a sua planta é pequena, porque ele não vai gostar. Ele prefere vasos mais apertados. As raízes do Denfal não são assim aquelas raízes
bem abundantes, como são das catleias, por exemplo, sabe? Ele tem uma raiz mais fina, ele produz menos raízes, então não vai colocar ele num vaso muito grande, porque senão você vai encharcar esse substrato aí, porque quanto mais substrato no vaso, mais água ele vai reter e essas raízes vai apodrecer e você vai acabar perdendo a sua planta. Então planta aí num vaso pequeno, aos pouquinhos você vai passando ela para vasos maiores, conforme ela for crescendo, que vai dar certinho. Uns dos meus vasos de plástico são furados, outros não. Inclusive, algumas pessoas têm me perguntado aí por quê, né? E, gente, é simplesmente porque eu ainda não tive tempo de furar os outros. Quando eu comecei a cultivar as minhas orquídeas, eu não furava os vasos, mas depois eu vi que é melhor sim furar os vasos, gente. Aumenta a drenagem, aumenta a aeração desse substrato, então faz muito bem para as orquídeas. Por isso que eu furo agora os vasos. Os que ainda não estão furados é que são replantes mais antigos, eu não tive tempo ainda de replantar ou de ir lá e furar o vaso, então é por isso que não está furado. Mas se você tiver aí a chance de furar os vasos para plantar suas orquídeas, fure, porque elas vão gostar mais. O substrato que eu utilizo aqui nas minhas Denfalls, como vocês podem ver, ó, é o mix de substrato, gente. Inclusive, utilizo esse mesmo substrato para todas as minhas orquídeas, ó. Aqui vocês podem ver um pouquinho de casca de pinos, pedra brita, ali pro meio tem carvão também. No fundo do vaso tem sempre uma camada de isopor para fazer drenagem. Então esse é o substrato que eu uso, gente, tanto no vaso de barro ou no vaso de plástico, é o mesmo substrato. Para mim tem dado certo, elas gostam. O importante na hora de escolher o seu substrato é que você escolha um substrato que tenha boa drenagem e que seja um substrato mais seco, não um substrato que retenha muita umidade, porque ele não vai gostar, ele gosta de um substrato um pouco mais seco. Ele gosta bastante, gente, de umidade ambiente, mas umidade ambiente é diferente de umidade lá nas raízes, porque a umidade excessiva nas raízes pode fazer com que elas apodreçam. Umidade ambiente é aquela umidade que está no ar, então vai depender ali do local que você cultiva elas. Depois eu vou levar vocês lá no meu orquidário e vou mostrar para vocês como é lá e vou falar para vocês um pouco sobre isso de umidade ambiente. Falando um pouquinho agora sobre adubação para essas plantas. O que eu uso, gente? Eu vou falar da minha experiência, tá? Mas aí você pode usar o tipo de adubo que você preferir, que você gosta. Às vezes você já está acostumado a usar um adubo. Se ele dá resultado, continue usando. Mas o que eu uso aqui nas minhas orquídeas? Já usei muito, gente, os adubos líquidos. Sabe, aqueles da marca Forte e outros aí que tem no mercado próprio para orquídeas. Eles são maravilhosos, eu gosto muito. Mas por que eu parei de usar, gente? Por falta de tempo. A minha vida anda muito corrida, eu não tô tendo tempo de ficar fazendo aquela adubação semanal ou mesmo que seja de 15 em 15 dias, de preparar aquele adubo líquido, borrifar em todas as orquídeas. Então eu não estou tendo tempo para isso. Por isso que eu estou usando atualmente em todas as minhas orquídeas é o Basacoat. O Basacoat e o Osmocoat são bem parecidos, são aí adubos da mesma família, digamos assim. Eles são muito bons, já usei bastante tempo o Osmocoat, ultimamente estou usando o Basacoat por conta do custo-benefício. Eu estou encontrando ele mais barato no mercado aí para comprar e por isso que eu estou usando ele. E, gente, já faz mais ou menos um ano que eu tô utilizando só o Basacoat e eu gosto muito. Ele dá bastante resultado nas minhas orquídeas, ajuda elas a ficar mais fortes. Mas só lembrando aqui, gente, que floração de orquídea não é adubo que faz. O que o adubo faz na sua orquídea? Deixa ela mais forte, deixa ela mais bonita, faz com que ela tenha florações mais vigorosas e mais duradouras. Mas para florescer a sua orquídea, ela precisa da luz do sol. Já eu vou falar para vocês da luminosidade ideal para essa planta florescer, que é a luz do sol que vai fazer a sua orquídea florescer, não é o adubo. Mas o adubo não deixa de ser importante, ele ajuda demais a sua planta. Então eu tô usando o Basacoat, vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho no vaso. Então esse, gente, é o Basacoat, ó, essas bolinhas ali verdinhas, tá vendo?
Ele é um adubo de liberação lenta, ele vai liberando nutrientes aí para as plantas devagarinho. Então ele é um adubo muito seguro de usar, você pode colocar assim ó, em contato direto com as raízes que ele não queima. Esse é um ponto muito positivo de adubos como Osmocote, como Basacote. E com o passar dos dias, né, conforme você for fazendo as suas regas, ele vai liberando esses nutrientes para sua planta e ela vai absorvendo. Lembrando que se você usa adubação líquida, né, adubação química, quando você for borrifar o adubo nas suas plantas, se elas estiverem com flor ou com botões, não borrife nas flores, gente, ou nos botões, porque pode queimar, a sua planta pode acabar abortando aqueles botões. Então, borrife mesmo só no vegetal da planta e lá nas raízes, que é o local por onde ela absorve a adubação, tá bom? Olha que coisa mais linda esse denfal, gente. Que perfeição de Deus. E como é que faz muda do denfal? Você pode fazer por divisão de touceiras ali na hora do replante, né? Você dividir a touceira ao meio e fazer 2 mudas. Ou você pode também esperar ele dar cakes. Ele produz cakes e aí depois que o cake tá grandinho, que já tem lá um tanto bom de raízes, você pode destacar esse cake da planta e plantar aí em um vasinho individual, que ele vai se desenvolver e vai se transformar numa nova planta também. Algumas mudinhas plantadas lá na minha árvore, que é de cake, eu vou lá mostrar para vocês. Olha, gente, trouxe vocês aqui no meu orquidário e aqui vocês podem ver, ó. Esse era um bulbo velho de denfal, que deu esses bebês, né, de orquídea, que são chamados de cakes. Então, eu retirei esse bulbo velho da planta mãe, amarrei aqui na árvore, aqui ela vai enraizar e vai formar uma nova touceira de denfal. Aproveitando que eu estou aqui no orquidário, eu vou mostrar para vocês os denfals que eu tenho aqui, que eu não levei lá para minha varanda, né, que não estão lá em cima da mesa. E olha só que gracinha esse aqui, gente. Eu já mostrei ele várias vezes aqui nos vídeos no canal. A floração dele tá durando bastante, porque não tem chovido muito por aqui. Olha que coisinha mais linda. E olha que planta bonita que está, ó. Bulbo bem vigoroso, saudável. Então é aquilo que eu tava falando, gente, sobre vaso, né? Que ele vai bem no vaso de plástico, vai bem no vaso de barro e vai bem em árvores, em tronquinhos. Olha as raízes dele aqui, ó. E tá vendo como eu falei para vocês que ele não tem, assim, um crescimento de raízes muito vigorosos, não produz aquele monte de raízes? Esse denfal já tá plantado aqui há uns 2 anos, gente. E olha só o que ele tem de raiz aqui, ó. Ele não tem aquele monte de raízes. Se fosse uma catleia, né, já teria muitas raízes aqui. Então, ele não produz muitas raízes. Ó, aqui tem bastante mudinha de denfal. Esse aqui já é outro. Aqui já é outro. Esses dias estava floridinho também. Ó, esse aqui é daquele mini. Eu plantei uma mudinha aqui. Aqui tem esse outro denfal que deu só essas 2 florzinhas, ó. Tá plantado no vaso plástico também. Tá uma touceira bonita. Aqui tem outra touceira, ó, bem grandona. Aqui do lado tem esse aqui, que é um denfal branco, lindíssimo. Olha, tá cheio de botões. Esses dias ele tava florido, gente. Acho que tem 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio que essa planta tava florida. E ela tava lá na minha varanda. Eu mostrei ele para vocês com flor no tour que eu fiz pelas plantas da minha varanda. Ele tava lindíssimo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ir lá ver essa planta florida. Ele é muito bonito, dá uma flor bem grande também. Olha, ele é de porte bem grande. E de todos os meus denfals, esse aqui é o que mais sofre na época do frio. O ano passado eu não protegi ele, olha, vocês estão vendo os bulbos velhos? Caíram todas as folhas, gente, ele ficou todo sem folha. Aí os bulbos novos que nasceram, né, aí vieram com folhas, ó, que é o que vocês estão vendo aí. Mas das folhas antigas caíram todas. Aqui tem esse outro denfal que deu só uma florzinha, mas eu quis mostrar ele pra vocês porque olha só o que tá vindo nele, gente. Um bebezinho, ó, um cake. Olha só que gracinha. Do lado eu tenho esse outro denfal que também tá no vaso de barro. Ó, tá começando a abrir floração. Deu uma haste bem bonita aqui também. Qual é a luz ideal para cultivar essa orquídea? A denfal é uma orquídea de meia sombra. Ela não suporta o sol pleno, ela queima as folhas. A
Parente dela, né, a orquídea Dendrobium nobile, ela até suporta um sol pleno, ela é uma orquídea mais resistente a sol, ela não fica tão bonita, mas ela até suporta. Mas a Denfal, gente, pelo menos aqui na minha região, eu não sei em outras regiões do Brasil, mas aqui pra mim eu já tentei cultivar ela a sol pleno e ela não gostou. Ela retardou o desenvolvimento dela, ela não cresceu bonita, ficou com aquele amarelado nas folhas, assim, ficou com um aspecto bem feio nas folhas, então ela não gostou do sol pleno, não. Eu cultivo elas assim, ó, debaixo das árvores, como eu cultivo todas as minhas orquídeas, com esse solzinho filtrado entrando pelas folhas, ó. Vocês podem ver aqui nas folhas dela, que tá vendo que tem raios de sol pegando nela? Então é essa luminosidade que ela ama. Você pode cultivar assim, ó, como eu, debaixo das árvores, né? Ou você pode cultivar aí num orquidário coberto com tela de sombreamento, que é o Sombrite, que ela vai gostar também. Se você for utilizar o Sombrite, eu acredito que uma tela de 50% vai ser o ideal para ela se desenvolver bem e florescer bem também. Eu já cultivei as minhas Denfals lá no início, quando eu comecei a cultivar orquídeas lá na minha varanda. Mas eu não gostei muito, eu achei que elas não se desenvolveram tão bem quanto aqui debaixo das árvores. E elas cresciam com o bulbo muito torto em busca da luz. E também não floresciam com tanta abundância quanto elas florescem aqui. Então também dá certo, gente, cultivar elas num local com mais sombra. Ela vai florescer e vai se desenvolver, mas o melhor, o ideal é um local que ela pegue mais claridade, ela precisa de muita claridade. Se ela tiver com muita sombra, gente, ela não vai florescer e não vai se desenvolver bem. Como é que eu faço a rega dos meus Denfals? Vai depender muito, gente, do tempo que vai demorar para esse substrato secar. Plantas que estão assim direto na árvore ou que estão em tronquinhos, você pode regar todos os dias se você quiser, porque a água bate ali, né, molha as raízes e já escorre, não vai ficar aquela água retida, então pode molhar todos os dias. Essas minhas que estão nas árvores, eu molho todos os dias só quando eu planto, até ela enraizar. Depois que enraizou, gente, aí a frequência de rega é igual à das orquídeas que estão no vaso. Lembra que antes eu falei para vocês que eu ia falar sobre umidade ambiente quando eu estivesse aqui no orquidário? Então, gente, aqui, ó, é um local que tem bastante umidade ambiente. Por quê? Porque quando eu rego as minhas orquídeas, eu molho de mangueira, né? Então eu molho elas todas, eu só evito molhar as flores, como eu já falei para vocês. Eu molho a planta toda, todas as raízes, e essa água escorre aqui pro chão, ó. O chão do meu orquidário, como vocês podem ver, é grama. Debaixo da grama tem a terra. Então a água, gente, ela vai escoar toda aqui para essa terra, vai deixar essa terra molhada. E ao longo do dia, essa terra vai liberando essa umidade aqui para as minhas orquídeas. Então fica um ambiente bem fresquinho, um ambiente com bastante umidade. As orquídeas amam ambientes assim. Se o local que você cultiva as suas orquídeas é um chão de cimento, é importante que você busque alternativas para conseguir aumentar a umidade desse local, porque o cimento, gente, ele não retém umidade nenhuma, né? Então, se você conseguir aí durante o dia jogar uma água nesse local, para aquela água evaporar durante o dia e liberar a umidade para as suas orquídeas, é muito bom. Isso se for possível para você. Se não for, gente, pode aí regar suas orquídeas normalmente. Elas também vão se desenvolver, mas quando elas estão em um ambiente que tem muita umidade no ar, elas se desenvolvem muito melhor. Agora eu vou mostrar esse cantinho aqui do orquidário, porque eu tenho mais Denfals aqui, gente, mas infelizmente essas Denfals minhas estão doentes. Olha, gente, que dó. Esses meus Denfals estavam lindos, mas de umas 3 semanas pra cá eles começaram a ter ferrugem. Deixa eu mostrar para vocês, olha, como é que está a folha e olha atrás, ó. Isso aqui é ferrugem, gente. E fungo é uma coisa que se alastra tão rápido. Na verdade, começou essa infestação aqui quando eu estava na casa da minha mãe, passando uma semana lá. E quando eu voltei, eu notei que elas estavam com umas manchinhas, mas eu nem fui logo cuidar, gente. Esse foi meu erro. Com a correria do dia a dia aqui no sítio, eu acabei deixando elas de lado. Quando eu fui ver, gente, elas já estavam num estado, olha,
Essa daqui, olha como caiu quase todas as folhas. Ele vai se alastrando pelas folhas, ó, vai secando as folhas e a planta acaba descartando todas as folhas, fica tão feia. Então tem que cuidar, gente, não pode deixar, não faça aí como eu. Aquele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Cuidem das suas orquídeas. Detectou aí um fungo, uma infestação, seja do que for, de fungo, de cochonilha, de ácaro, já cuida no início, porque vai ficar bem mais fácil para controlar. E que pena que eles adoeceram, gente, porque olha, estão quase todos com haste floral. Esse aqui, olha que linda essa flor, ó, tá com bastante botão. Aquele outro lá também vindo haste. Esse aqui, ó, desse bulbo bem grandão, olha o tamanho do bulbo, ó, ele sai lá daquele vaso de barro e tá aqui em cima, gente, olha que enorme. Ó, também tá vindo haste aqui. Então, que dó, né? Mas fazer o quê? Demorei para cuidar e agora elas ficaram nessa situação, mas agora já comecei a cuidar delas. Se Deus quiser, elas vão se recuperar e vão ficar lindas de novo. A vida de quem cultiva orquídeas, gente, ou de outras plantas é assim mesmo. Uma hora as plantas estão lindas, daqui a pouco adoecem, a gente vai cuidando. Todo mundo tem problemas aí no cultivo de plantas. Eu gosto de mostrar para vocês a realidade do que eu passo aqui, gente. Eu jamais vou mostrar para vocês só as minhas plantas lindas, falar que tudo é perfeito, porque não é assim. A gente tem os momentos aí de dificuldade também no cultivo, passa por essas coisas. Eu creio que todos passam por isso, né? Então eu gosto de mostrar tudo para vocês, a parte boa e a parte não tão boa também. Mas tirando isso, gente, de fungo, que de vez em quando dá, que geralmente é ferrugem, as minhas Denphaus quase não pegam praga. É difícil achar cochonilha nelas ou ácaro. Vez ou outra a gente acha, mas é mais difícil encontrar nelas do que nas catleias, por exemplo. As catleias já pegam mais cochonilha. De vez em quando eu tenho que estar cuidando disso por aqui também, controlando essas praguinhas que aparecem aí no orquidário. Aqui nessa árvore, então, que tá essas Denphaus que eu estava mostrando para vocês, tem essa aqui florida, ó, que gracinha, que está plantada na árvore também. Essa orquídea aqui, eu quase perdi ela. Ela estava muito feia, começou a apodrecer raízes. Ficou só aqueles 2 bulbos ali, ó, sem folha nenhuma. Então eu fiquei com medo de perder ela e eu plantei na árvore. Gente, a melhor forma que eu encontrei aqui de recuperar orquídeas é plantando direto na madeira. Se fosse direto na árvore, melhor ainda. Então plantei, ela ficou aqui alguns meses, eu até pensei que ela ia morrer, mas depois de alguns meses ela veio essa brotação nova, agora já está florindo. Aqui tem outra plantada na árvore também. Essa também foi o mesmo caso, gente, estava muito feia, quase perdi ela. Coloquei aqui e olha só, já veio esse broto lindo, tá vindo raiz nova, então elas gostam bastante. É como eu falei antes, se você não tem árvores aí para plantar Denphau para recuperar ou qualquer outra orquídea, plante em tronquinhos. Se você plantar em tronquinhos, vai ser melhor para elas se recuperarem, porque elas vão ficar com as raízes livres, não vão apodrecer. Então, a melhor forma que eu encontrei para recuperar orquídeas é assim, gente, em tronquinhos ou em árvores, onde as raízes ficam livres. Voltei aqui para essa mesa linda, gente, vou encerrar o vídeo aqui então. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Estou sempre lendo os comentários de vocês. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar aí um vídeo agora delas bem de pertinho para vocês apreciarem todas essas flores junto comigo. Beijo, gente. Tchau. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.